Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais. Cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação. Carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Cidade Livre, 9 de maio de 2013. Hoje queria convidar vocês que estão aí em casa, que estão tranquilos, a assistir a peça Poema Bar. A peça Poema Bar aqui, está aqui o cartaz que está lá no SESI. Hoje é o último dia, a partir das 20 horas. Então assista o Cidade Livre hoje com a presença do meu amigo Jovir, aqui no lado esquerdo, né? No lado direito, advogado e amigo, sempre presente aqui agora nas quintas-feiras, Fábio. Estamos aí sempre, Então assistam o Jornal Cidade Livre e vão lá ver o Poema Bar com o Alexandre Borges. O Alexandre Borges, que é ator dos nossos amigos da Rede Globo de televisão. Vamos lá, hoje especialmente estou aqui apresentando o programa porque o Gustavo Gurgel não pôde vir, mas a partir da manhã ele estará de volta a partir das 18 horas aqui no Jornal Cidade Livre. Sem mais delongas, como diz o Gustavo, vamos às principais notícias do Brasil. Dilma faz apelo ao Congresso e diz que vai lutar por MP dos portos até o último dia. A presidente Dilma Rousseff fez um apelo nesta quinta-feira 9 aos congressistas para que agilizem a votação da MP, medida provisória que regula o setor portuário. Ela também se comprometeu a lutar até quinta-feira para que a matéria seja votada. A medida provisória perde sua validade na próxima quinta-feira, 16. Após o apelo, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, disse que vai colocar a MP em votação na noite da próxima segunda-feira, dia 13, numa sessão extraordinária que está marcada para a partir das 18 horas. Vou começar aqui com o Fábio. Fábio, como está essa questão dos portos do Brasil? Sofremos problemas em relação aos portos? Não, a gente sempre falou aqui, quando a gente veio, e todos parecem que até concordam com isso, o grande mal nosso é infraestrutura. O nosso país sofre muito com infraestrutura. E se for para algo que seja para deixar a infraestrutura mais viável, inclusive diante de uma Copa do Mundo que está vindo, mas não só pela Copa do Mundo, não é só pelo esporte, é pela nossa balança comercial, é pelo nosso PIB ficar forte, sólido, a nossa economia como um todo. O que eu acho que precisa ter muita regra e muito juízo nessa hora é para quem que você vai destinar a exploração disso. Nós já falamos disso, o grande perigo é você destinar para determinadas áreas políticas que nem sempre são boas nessa área. A área em que tem que ser feita para virar a economia não pode ficar na mão de partido nenhum. A Petrobras é uma prova clara disso, na minha opinião. Antes da continuidade da questão dos portos, quero
parabenizar o Hélio Rubens, meu amigo São Paulino, que Eu também sou, Hélio. A gente tá de cabeça inchada. Eu também sou. Eu torci pro Fluminense, que é tricolor, o Fluminense entrou. Não, pelo menos um tricolor. Né? Um tricolor está representando. O São Paulino agora não quer mais assistir o programa do Jô, é verdade isso? Por quê? Não, porque... O João fez 3, não? Você conta uma piada, contou. Né? Não, vamos voltar a falar de política. Por que a Bolívia é o melhor país do mundo? Eu vi no Facebook. O Hélio acompanhou, a gente está falando das questões dos portos. Deixa eu perguntar aqui para o Jovir. Por exemplo, o Eike Batiste, né, que é um dos grandes empresários brasileiros aí, ele galga junto com os chineses a construção de um porto lá também em Santos, aumentar, né, a capacidade lá do porto de Santos. Eu pergunto, como é que funciona essa relação, ou vai funcionar, do poder público, do poder privado, da famosa PPP, para a construção de portos, ou não funciona? Olha, vou na esteira do que o Fábio estava dizendo. O Brasil ele padece essencialmente de questão de infraestrutura. Não adianta nada, nós temos avançado muito no desenvolvimento, né, nacional, no desenvolvimento, mas não tem estrutura para se manter. Essa coisa do Eike Batista, inclusive até esses dias saiu uma matéria muito interessante, que a China, né, proíbe o cargueiro dele de aportar nos portos chineses, porque ele é o maior do mundo. E é interessante a visão da China. A China é tudo grande, mas tem que ter um limite. Tem que ter um limite disso daí, porque é nocivo para o próprio mercado. Aí que entra a coisa, de repente os portos caem nas mãos. E no bel prazer de um Eike Batista, né, nós estamos sujeitos a uma concentração, daí tem todo o interesse, não só político, mas econômico de poucos. Então, é matéria complicada, sim. O Brasil, acho que podemos elencar aqui quase todos os itens essenciais e de interesse público. O Brasil padece no que se refere à infraestrutura. Tá? O Brasil ele tem ainda debilitado, até essa discussão que estamos passando aí com relação, não sei se vai colocar em pauta a questão dos médicos, a questão dos médicos cubanos. Esse é um problema de infraestrutura do Brasil. Entendeu? Se está tendo essa entrada, é um problema de infraestrutura do Brasil. Está aqui para o Hélio. Crescemos e não pensamos na infraestrutura, é isso? Não, acho que nós crescemos até mais do que era esperado. Agora, o que eu vejo nessa questão aí, Maurício, é uma outra coisa. Eu acho uma coisa que eu estou vendo por um outro ano. Quem está querendo isso é a presidente Dilma. Tá certo? Que está querendo que o Congresso aprove para poder privatizar. A presidente Dilma é do PT. E o PT sempre criticou o Fernando Henrique por estar terceirizando privatizando as coisas públicas. Agora, parece filme do Fellini, né? É uma coisa estranha. De repente ela convida o Afif para ser ministro. Não estou entendendo mais nada. Nós vamos entrar nessa notícia. Então, como é que é uma presidente de esquerda que sempre criticou o presidente de direita, entre aspas, Fernando Henrique, por fazer a privatização, ela propõe a privatização. Dos portos, né? A conclusão que ele chega, que é o óbvio Lula, não é possível você dispensar a iniciativa privada de participar do desenvolvimento nacional. Não tem como. Sim. Tem que ter limites, o Roberto tem razão, tem que ter limites, claro, você não pode deixar o Eike Batista mandar em tudo, mas você tem que depender da iniciativa privada. O governo sozinho não tem condições para criar toda a infraestrutura que um país do tamanho do Brasil precisa. Então, fora da ideologia, você tem que entender o seguinte, é a união mesmo da iniciativa privada com a iniciativa pública que cria. Não, isso é inegável, eu acho que é inegável. Mas nessa mesma linha, eu acho muito importante de que, com o sistema de fiscalização que nós temos, com um país de proporções continentais como é o nosso, e com o sistema político de troca, essa tal da PPP, que para quem não sabe é parceria público-privada, ela corre o sério risco de ficar uma moeda de troca e de corrupção muito grande, muito grande. Ela tem que ser muito bem fiscalizada. Isso que eu ia perguntar para você. Por exemplo, o Estado não tem condições de fazer sozinho não. Um porto de cinza. Jamais. Eu acho que até que dinheiro tem. Até dinheiro tem. O que eu acho que falta é know-how. E não tem porque, na minha opinião, a ótica do Estado não é dar lucro. A ótica do Estado é gerir a coisa pública.
Então é diferente. Eu nem gosto muito desse termo, gestor público, porque eu acho que fica aquela questão lá de ser gerente, e o gerente ele é impessoal, ele é durão, e o político ele tem que ser pessoal, ele tem que sentir o que a população quer, ele tem que chorar junto, ele tem que ficar bravo junto, ele tem que se posicionar. O gerente não... Exatamente. Exatamente. Então, deixa eu perguntar aqui, só para não fugir da linha de raciocínio, o Hélio falou da questão do PT, né? Que o PT hoje está, digamos assim, privatizando. Está privatizando. Fazendo a mesma coisa em mais larga escala. Está fazendo a mesma coisa, Jovir, que o Fernando Henrique, nessa questão dos portos, por exemplo? Sinceramente, não há uma divisão tão clara de governo de 94 para cá. Não há. Tanto que a transição, enquanto política mesmo, né? Ela aconteceu, não foi nenhum choque. É sim, contraditório. Mas também eu tenho que pensar, vamos pensar que não tem como você se manter mais intransigente, pensar em montar, ela não tem mínima condições hoje, entendeu? De resolver, falar, vamos bancar um Estado todo poderoso que faz esporte, não tem. Por mais que queira. Por mais que queira, mas é só um dado muito interessante, eu preparando exercícios para os alunos, calhou de eu analisar os dados do Brasil com relação ao resto do mundo. O Brasil ele é grande em muita coisa. Dados atuais. Você pegar extensão territorial, populacional, a questão de grandes megalópolis. O Brasil está tudo no mega, só que... Superlativo. É superlativo. O Facebook é o segundo mal do mundo. Tudo. Mas isso é indiciário. Ao mesmo tempo a gente sabe que é uma criança com todo esse tamanho. É isso aí. E com toda essa riqueza. Com toda essa riqueza. Não sabe muito bem mexer com ela. E fica meio certo. Eu acho o seguinte, só para pôr um pouquinho de acidez nisso, a Dilma, para mim, ela não é PT. Eu acho que não. Assim, eu vejo o PT numa linha daquela turma antiga dos radicais que até hoje ainda estão lá dentro. A Dilma, para mim, foi necessário ela ficar lá dentro, ela foi a bola da vez, mas ela age de uma forma totalmente, visceralmente oposta ao que os radicais petistas, se fosse um Zé Dirceu, como é que ela chama o vice do PSDB de São Paulo, governador, para ser secretário? Então, é que nunca a gente consegue sair desse caminho. Mas eu vejo um pouco diferente, viu, Fábio? Eu vejo o seguinte, todo mundo, por melhor que seja, ou por pior que seja, faz uma campanha prevendo que vai chegar lá e fazer tal coisa. E chega lá, não consegue fazer o que quer. Isso vale para a prefeitura, para o governo do estado, para o governo federal. Então tem que se adaptar à realidade. A realidade, no caso, é o seguinte, sem um acordão, entre aspas, honesto ou desonesto com o Congresso, você não consegue tocar o barco para frente. Então há que se fazer concessões. O que se critica é que o mesmo que faz a concessão hoje é aquele que criticava o que o outro fazia. Então, o Fernando Henrique também tem que fazer concessões. O Fernando Henrique também se entendeu com o Maluf para poder ter o PPS lá na época, apoiar. Agora, tudo tem limite. Fico pensando o seguinte, que você quer discutir o assunto do coisa depois. Não, pode terminar. Fico imaginando o seguinte, a presidente Dilma é uma presidente de esquerda, tá certo? Ela foi terrorista, ela foi dos movimentos radicais de esquerda. E o Afif é de direita. O Afif foi lançado pelo Maluf, amigo do Maluf. E os beijou a mão dela. Agora ele pertence ao partido do... Você viu a foto dele beijando a mão dela? Agora ele pertence ao partido do Kassab, né? Não é nem o PSDB. Mas era PSDB, ele já passou por vários partidos. Mas é indiscutivelmente um cara de direita. Agora, eu fico imaginando o seguinte, a presidente é que manda, e ela manda coisas de esquerda. O secretário, o ministro dela, vai fazer coisas de esquerda ou de direita? Tá certo? Ou vai fazer o que ele quer ou o que a chefe manda. No fundo é uma prostituição absurda, né? Tanto dela como esquerdista chamar um cara de direita, quanto ele de direita se sujeitar a um governo de esquerda e tem que fazer o que... Só para poder governar, que dá para entender, tem limites, né? E parece que estão passando os limites. Para a gente virar essa pauta, Jovir, no caso da PPP que citamos, estamos usando a PPP, né? Aqui nos portos, como citamos, né? Nos aeroportos,
por exemplo, também lá em Belo Monte todos, também sim. há uma construção de PPP grande, né, para a construção da usina. É isso mesmo? O PT está meio que seguindo a cartilha do PSDB ou muda, e se muda, muda em quê? Eu acho que muda muito pouco e não sei se dizer que se está seguindo a cartilha do PSDB ou ambos seguem a mesma cartilha. Tá? Eu acho que é mais fácil pensar dessa forma, até pelo exemplo que o Hélio acabou de dar, que o Fernando Henrique precisou fazer aliança, que hoje possa ser, que ele possa, talvez não vi declaração, mas ele possa condenar o abraço do Lula com o Maluf, né? Mas então, aí é a mesma cartilha. O Fernando Henrique critica o Lula ter feito isso, mas ele também fez. Então, a crítica que eu estou vendo é dos dois lados. Sim, eu acho que a gente tem que evoluir, talvez pegar essas ocorrências e evoluir enquanto pensamento geral, certo? Mostrar que não tem por que estar se degladiando. É igual um time de futebol, você fala, provoca o São Paulo, daqui a pouco os jogadores estão se abraçando e os torcedores brigando. É isso aí. Então a gente tem que ter um cuidado. Agora, o PT, sinceramente, isso eu estou falando do meu ponto de vista, que enquanto dentro da universidade a gente nutria muita esperança, foi aquele período de o PT vem e vai quebrar com essa ordem aí do PSDB e tal, e de repente a grande decepção é falar, viu, não, vamos fazer do mesmo jeito. Isso foi uma decepção. Como diz o Caipira, igual que nem. Igual que nem. Por falar em igual que nem, vou ler mais uma matéria aqui. Essa matéria aqui é da Folha de São Paulo. Não sirva a dois senhores, sirva a uma casa. Desafio que vocês estavam falando, né? Incrível. O recém-empossado ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingues, do PSD do Kassab, né? Disse que nesta quinta-feira que não serve a dois senhores. Embora ministro, ele anunciou que não renunciará ao mandato de vice-governador de São Paulo. Eu não sirvo a dois senhores, eu sirvo a uma causa que dois senhores concordam, diz o Afife. Será que a causa que esses dois senhores concordam seria o Alckmin e a Dilma? Mas será que a causa dele é a mesma da Dilma? Não sei, é questão comprovável. Eu não sei se isso é verdade. Dizem que aqui, há muitos anos, há muitas décadas atrás, teve um político que, quando falava para ele, escuta, mas o senhor é deputado federal, o senhor está o senhor é oposição, daí muda, o senhor vai para a situação. Ele falou, não, eu sou governo sempre, o governo é que muda, de 4 em 4 anos, não tenho culpa. Eu não sei se isso é verdade, pelo menos dizem como uma lenda. Mas é uma prática muito comum, né? É uma prática muito comum. Eu só, olha, eu acho uma coisa que eu acho que dá para a gente até fazer um ponto muito forte nisso. A discussão política nossa é muito pobre, eu acho. Muito pobre. Só na Cidade Livre que ela. Não, aqui é sempre alto nível, mas assim... Por que é pobre? Porque não é discutido a nível Não é discutido nada. É discutido a nível de oportunidade. Exatamente. Por exemplo, então vamos discutir um É isso que nós falamos aqui. agora. Todos falam a mesma coisa quando estão lá. E depois falam mal a hora que estão fora. E lá dentro fazem uma coisa que o outro fez. Então é muito pobre. É muito pobre. Por exemplo, vamos discutir isso que você falou então. A reforma política ajudaria como? Na minha opinião, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas, principalmente, se fosse na base da educação, se fosse alterada a cultura de discussão de coletividade que nós não temos. É a minha opinião. Nós, infelizmente, não temos uma discussão forte de coletividade. Vou pôr mais uma lenhazinha aqui. Eu tenho animal de estimação. Sou totalmente contra qualquer tipo de agressividade a qualquer bicho, seja ele qual bicho for. Agora, você vê uma audiência pública na Câmara lotada de gente contra o rodeio, e como nós falamos antes aqui, no ano passado, teve uma professora da rede pública, num bairro afastado aqui, que foi agredida por um aluno, ficou toda roxa, deu até BO, deu lá do exame de corpo, lá de delito, ela ficou toda machucada, e não se discutiu em momento algum isso. E o posicionamento dos pais é que está certo ele tem que bater mesmo. Quer dizer, quem dá aula hoje, como professor, que está transferindo conhecimento, não é discutido nenhuma vírgulazinha e um animal que tem algum sedem, alguma espora, fazem um carnaval na Câmara, que eu acho importante fazer. É importante esse posicionamento público das pessoas, mas eu acho que nós estamos banalizando o que é um assunto sério e dando importância excessiva a coisa que pode não ser tão séria assim.
Porque o que adianta ter tanto animal super bem tratado e ter um ser humano que passa fome, que apanha em sala de aula? Eu acho que nós estamos invertendo a ordem. Nós estamos invertendo a ordem. Não, mas continuando, só para não fugir muito dessa pauta da política, que o Fábio levantou a bola, que pouco se discute, né? Eu queria perguntar para o Jovir primeiro, depois para ela, a mesma pergunta. Fidelidade partidária ia ajudar a não confundir o eleitor? Por exemplo, a FIFE, que ontem estava de um lado, hoje está no outro. Em primeiro lugar, eu acho que precisaríamos definir o que é partido. Vamos ver o que é partido. Se a gente... O que é esse P? O P é partido, mas em que sentido, né? Partido é de partido rachado, é de partilha. Partilha. Etimologicamente, primeiro. Vamos discutir etimologicamente, mas nesse sentido, eu concordo que a gente tem que fazer uma reforma, só que o preço dessa reforma, eu tenho medo do preço dessa reforma política, né? Que medo que você tem? O medo é dos custos de conchavos e de acordos até se chegar num consenso e se arrastar uma coisa de tal ordem, porque se vamos colocar para discutir e você não vai ter adicional custo de sessão extraordinária onerando o cofre público, pode discutir 2 anos, 3 anos. Mas aí que está o detalhe. Tá? De repente, só para jogar bola para o Hélio também, eu, olhando, por exemplo, um sistema britânico, né, que tem 2 lados, 2 partidos, você facilita muito as coisas. Tem multifacetado de um lado e multifacetado do outro, mas de qualquer forma, ou você está a favor ou você está contra uma situação, com diferentes argumentos, com diferentes posturas. Nos Estados Unidos também, adotando o sistema inglês, acontece isso. É republicano ou democrata? Republicano e democrata. Tem as variações republicanas, tem as variações democratas. E tem desde o extremista de um lado para o outro, mas... E há diferenças fortes. Né? Fortes. Jamais um democrata se entende com um republicano e vice-versa. Sim, mas a coisa é bem definida. Mas aí você faz vários partidos, eu me entendo com A até um pedaço, B até o outro pedaço, com C eu já não entendo, eu vou com o partido E, vou até um outro pedaço. Funciona mais ou menos assim, Hélio? E a questão da fidelidade partidária não ia resolver esse problema? Não ia, por exemplo, eu sei que A não mistura com B, ou eu voto em A ou eu voto Maurício, em B. tem várias coisas que podem fazer o processo político melhorar. A reforma política, sem dúvida, é necessária. Antes dela, acho que é melhor fazer a reforma tributária, porque uma coisa tem a ver com a outra. Mas, enfim, mas eu não acredito que qualquer lei, por melhor que seja feita, de cima para baixo, vai resolver o problema. O problema é a falta de consciência do eleitor. Cultural. Então, o problema é educacional, é cultural e tem que ser de baixo para cima para ter evolução. Como não existe lei de cima para baixo que faça isso, o que vale, Fábio, é discutir. Quanto mais TVs da vida tiver discutindo essas coisas, melhor. Agora, você pega uma rede de televisão como a Globo, que manda em tudo, manda no Brasil e não diz o que tem que discussão. pensar. Não, só aquilo que convém a ela. Mas permita-me só fazer uma colocação, né? Tem que discutir. Hélio, permite só fazer uma colocação para você. Enquanto o Fábio estava falando e você estava falando, eu lembrei de uma coisa. Eu coloco exercício para os alunos fazerem e é incrível que está todo mundo com dificuldade ali e um não conversa com o outro. Não fala. A escola, ela planta aquela coisa, cada um no seu lugar. Então, quer dizer, a nossa educação, até de pensamento coletivo, a escola, ela mina, cada um na sua carteira, não pode estar saindo. E a tecnologia também, né? Faz eles conversarem por Facebook. Então, o Mário Sérgio Cortella tem um vídeo dele, onde ele conta uma historinha de que, faz uns 10 anos isso, que numa casa, o pai chama a mãe e o filho para o almoço pelo MSN. Porque um está no quarto, a mulher está no lugar, ele está no outro. Vamos almoçar? E aí eles se encontram porque estavam online. Está muito individualizado. E aí, como foi uma partida e a fidelidade partidária? Namora, pô. Namora. Mas não sabe como é tão bom namorar junto. Nossa, de pertinho. Não, mas aí como construir até mesmo a questão da fidelidade partidária, se não se consegue saber que partido que se pertence. Isso que eu digo, por mais que seja feita a lei, deve se tentar, uma das leis, pois é. tipo essa,
Mas não vai resolver enquanto não houver cultura popular. E para a cultura popular nós conseguiremos discutir. Vocês estavam falando de duas coisas, eu acho importantes a gente até falar um pouquinho mais sobre isso. Na Inglaterra tem a Câmara dos Lordes e a Câmara Comum, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara dos Lordes é aquela Câmara que não vai mudar nunca. Eles vão ter, são os Sir, não sei o quê, que tiveram os títulos dados lá pela rainha. A Câmara Baixa deles lá, ela sempre muda. O que me impressiona de ver lá é que eles ficam frente a frente, falam o que querem um para o outro e se respeitam de uma maneira assim fundamental. Isso para mim é discussão, embora muitas vezes com a sátira e com a ironia típica dos ingleses, é uma coisa de um outro nível. Para mim é um nível muito melhor. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, que eu até pus aqui lá pelo Facebook, a última revista Isto É, que chegou agora, ela diz uma matéria, uma entrevista do Lula dizendo assim: tenho a impressão de que partido político é um negócio. Ou fazemos uma reforma ou a política vai ficar mais pervertida. Eu vou discutir um pouquinho isso, não sei se pode ser agora. Mas escuta, o que esse senhor fez lá por 8 anos e agora está com mais 2, está com 10 anos? Tenho a impressão, é uma ingenuidade que não dá para você imaginar. É como você falar que... eu vou ser bem baixo, mas é uma coisa para ficar bem clara. É como você imaginar que uma pessoa que vende o seu corpo por sexo, ela não sabia que o preservativo pode evitar um monte de coisa. Desculpa usar esse tipo de coisa, mas eu acho que é uma coisa assim, chega a ser grosseiro, tentar ser ingênuo, sendo que esteve lá por 8 anos e fez concessões absurdas para todo mundo. Muito mais. Deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu perguntar. Ele levantou deputado. Deixa eu perguntar, o Fábio levantou essa lebre, deixa eu perguntar para o Jovem. Foi isso mesmo? Ou quando o Lula chegou ao poder e o PT tinha toda aquela ideologia, o PT sempre levantou essa bandeira da reforma política, daí a hora que ele chegou lá e falou, não é bem assim. Eu acho que não dá para fazer. Teve um banho de realidade, não tem como. Uma coisa é você estar fora do poder, outra coisa é você estar no poder e você tentar decidir. Não dá, não tem como. A gente pode definir, Jovir, os dois partidos, PT e PSDB, e os outros também, tudo como social-democrata? Não, é muito fácil. É muito fácil. Social-democrata todo mundo... Não, é por isso que eu estou falando. Por isso que eu falei, se a gente define primeiro o que é partido, depois vamos discutir o que é ser social. Estamos pulando etapas, então, é isso? Eu acho que a gente não tem definido. Isso é uma coisa não só para a política, é para qualquer coisa que envolve o nosso cotidiano, a nossa vida e principalmente daí a questão da educação. Nós não temos bem definido, tá? Bem definidos os conceitos básicos que se precisa. Então, aí, quando você não tem, você não consegue levar adiante uma discussão. Porque daí tudo é o que... Infelizmente, o Lula, ele acaba dando uma fala dessa, né, uma entrevista dessa, ele rasga 8 anos. A história dele inteira. A história. Tem mais coisa aqui. Ainda continuando nessa linha de raciocínio do presidente Lula, que o Fábio falou, a Dilma também, tudo indica que ela ganha e fica mais 4 anos, né? 8. Ou seja, ela vai conseguir fazer ou ela não vai ter... Ou é difícil essa articulação política para mexer na ferida da reforma. Sabe, o Aécio Neves fez um discurso quando estava o PT comemorando 10 anos e falou algumas coisas erradas, mas algumas coisas muito certas, e uma delas que ele falou foi isso aí, que todas as vezes em que o PT teve à sua frente um dilema de ou o Brasil ou o PT, eles optaram pelo PT. Sim, em todas as circunstâncias. Votaram contra o Plano Real. Votaram contra o Plano Real. Contra a lei de fiscalização, a lei de responsabilidade fiscal, contra várias coisas que agora estão defendendo. Mas isso não é normal de ser oposição? Por exemplo, o PSDB votou contra o Bolsa Família. Ela tem que ser qualificada. A oposição, seja ela qual for, de qual partido for, ela tem que ser qualificada. O que aconteceu, na minha opinião, é que o PT, quando subiu, percebeu
que, como ele, Juvir, falou, teve um choque de realidade que mostrou o pior lado do nosso político brasileiro. É dificílimo governar. Que daí deu o que deu nesse mensalão. Que não adianta querer dizer que isso é sonho, é imagem. Isso não é imagem, não é sonho. Desculpa cortar o assunto, podia esse assunto de política, a gente podia ficar aqui até umas 2, 3 horas conversando, mas não dá, né? O nosso programa é curto, desculpa cortar, Fábio. A gente volta nele. No segundo bloco a gente tem que falar de Itapetininga, que o pessoal fica aqui, Maurício, nós vamos falar de Itapetininga, nós vamos falar de Itapetininga. Antes, só para terminar esse bloco, eu quero que a gente seja breve. Responda, vou começar pelo Hélio, agora vou começar daqui para lá. A Dilma vai conseguir mexer nessa ferida da reforma política, sim ou não? Acho que não. Se ela colocar o interesse do Brasil à frente do interesse do PT, a resposta é sim. Se ela colocar, como tem feito, o interesse do PT acima do interesse do Brasil, a resposta é não. Jovir? Não, porque acho que o Brasil não tem maturidade ainda para encampar essa discussão, essa bandeira. Fábio? Eu acho que não, e acho que ela, inclusive, perdeu uma grande oportunidade de sair dessa questão de ser petista e radical. Eu acho que ela perdeu uma grande chance de mostrar que ela poderia ser uma grande estadista. Lá atrás, quando ela nomeou uma comissão capitaneada pelo Sepúlveda Pertence, que tinha recentemente sido aposentado do STF, que quando viu a bandalheira, pediu as contas. E daí você pega, mais uma vez aqui, o Lula dizendo o seguinte: o PT precisa provar que é possível fazer política com seriedade. O que fizeram durante os 10 anos? Isso, Fábio, acho que não. Então, maravilha. Não fizeram. No próximo bloco, voltamos e vamos discutir sobre Itapetininga. Não saiam daí. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais. Cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos em Itapetininga ao vivo dos estúdios da TVI com mais um bloco do programa Cidade Livre. Quase que eu falei telescópio. Quero pedir desculpa a todos do telescópio que mandaram muitas mensagens hoje, né, do programa sobre vinhos com o meu amigo Beto, o Beto Balanço, mas a gente esqueceu de colocar para vocês que era gravado, né? Mas à noite será reprisado a partir das 11h30 e mande as perguntas para mim que eu vou mandar para o Beto Balanço. Ele vai esclarecer a todos vocês, telespectadores, sobre as coisas sobre o vinho. Mas vamos falar de Itapetininga e região. Eu vou começar aqui com essa notícia aqui. Alunos de Itapetininga participam de competição de robótica na Alemanha. 8 estudantes do SESI Itapetininga participam da FLL Open European Champions 2013, um campeonato de robótica que é realizado até sexta-feira, dia 10, em Paderborn, acho que é assim que se pronuncia, na Alemanha. O grupo foi vice-campeão nacional de robótica na categoria First Lego, título conquistado no início do mês de março em competição com 57 times de escolas públicas e privadas de 11 estados brasileiros. Parabéns aí aos alunos do SESI. Vou perguntar... Parabéns ao SESI. Né? Ao SESI também, que incentivou, né, os alunos, os professores. Eles vieram aqui, tiveram oportunidade, aqui, né? vieram.
Esse é um trabalho maravilhoso, fantástico, e é mérito para a Itapetininga, realmente, porque eles conseguiram espaço, vão para a Alemanha, e além da premiação, além da viagem em si, tem uma série de benefícios que eles fazem, chegam a dar algum dinheiro por dia para as crianças, para os meninos, para poderem gastar em coisinhas que eles queiram lá. Então, quer dizer, é uma assistência total. O prêmio é uma maravilha. Eu acho que os professores... Eu conheço um dos meninos que foi para lá, filho da professora Lídia Tavernaro, que é lá do SESI também, e que é brilhante, a cabeça dele é brilhante, e faz parte do time. Então, acho que esse tipo de coisa incentiva a moçada, isso aí, está de parabéns. O SESI, o governo da Alemanha, sei lá quem é que paga isso, mas eu sei que estão de parabéns. Deixa eu perguntar para o Jovir. Jovir, no SESI nós temos, né, esse incentivo para as crianças na tecnologia. Em Itapetininga falou-se do tão conhecido Parque do Conhecimento, né, que está parado, né, o Geraldo Macedo veio aqui e falou que está parado, e nós não temos isso. Seria interessante trazer projetos parecidos como esse para as escolas municipais? Sempre é. Indiscutivelmente, quando você instiga o aluno a pensar criativamente com coisas que são palpáveis da realidade, todos esses projetos dos alunos do SESI, não é o primeiro ano que eles estão indo. Não é o primeiro ano. É o segundo ou terceiro, parece que é o segundo ano. E eles até tinham a opção de escolher entre Nova Zelândia, que ia ser esse ano, ou Austrália, não sei, ou Alemanha. Eles optaram por ir disputar a etapa da Alemanha. Quem paga é o SESI? É o SESI. É o SESI em toda a infraestrutura, desde ao primeiro regional, depois o nacional, e com toda a infraestrutura para os professores, para os monitores e para os alunos. Como tudo que e a família. faz é bem feito. E eles levam a família, por exemplo, até o aeroporto, né, para acompanhar. É todo bem pensado. Molecada comer sanduíche lá. Sim. A questão é a seguinte, e é possível fazermos isso na escola pública, por exemplo. Porque na estadual já existe, a FATEC faz isso, e volta e meia está levando gente para isso. Sim, não, mas eu digo, você pode pensar de ensino fundamental e médio. Crianças, né? E seria mais efetivo para a educação, entendeu? Porque hoje em dia não tem como uma criança, ela está com o tablet na mão, está com o celular, ela é tecnológica, ela é visual, ela cria muito. E o conteúdo que a escola está propondo para ela é do século retrasado quase. Concorda, Fábio? Gênero, número e grau. Infelizmente é isso mesmo. Eu acho que pouco se faz em matéria de amplitude de conhecimento e de discussão filosófica do que é viver em coletividade. Na minha opinião, falta muito isso. Você pega uma LDB e vê que ela diz que o conteúdo programático é livre, vá tentar pôr uma discussão numa sala de aula, numa rede pública municipal ou estadual, que fale sobre filosofia e política. Você não consegue fazer isso. Isso daí eu acho que mostra que, na realidade, Itapetininga, como estamos inseridos, somos brasileiros, nós temos gente capaz demais. Nós temos excelentes valores. É uma judiação que nós temos uma péssima política para valorizar esse tipo de gente e para fazer com que eles... O potencial do brasileiro é enorme. É muito grande. E o Itapetininga tem um potencial enorme. Fora do comum. Porque esse potencial é consequência da sociedade, né, itapetiningana, que tem uma história para zelar, tem uma vivência, isso tudo realmente acho que cria no Itapetiningana uma condição até melhor do que a das outras cidades. E nós temos uma capacidade de adaptação em qualquer tipo de lugar que outro país acho que não tem. A gente até brinca, se você for pôr um nordestino no deserto, ele vende água lá. Impressionante. Ele se vira aonde ele estiver. O brasileiro é capaz demais. Eu acho até que pela miscigenação que nós temos uma mistura do lado ruim e do lado bom, mas esse lado bom aflora coisas que em outros países a gente não vê. Já visto que o brasileiro agora é presidente da UMC, né? É o UMC, sim. Por exemplo, o Parque do Conhecimento, né, o famoso Parque do Conhecimento, que está parado, ele podia incentivar, você conhecia o projeto? Você acha que ele podia? Porque a intenção é incentivar os alunos a trabalharem essa parte da tecnologia desde Eu não conhecia não, mas eu acho que dá para entender qual é a proposta pelo próprio nome. O que acontece é que você falou incentivo, todos os incentivos que existem, que eu conheço, são tudo dirigidos ao ensino médio, né? De oitava série para diante. Não tem no ensino básico.
Então, a prefeitura que cuida dessa área deveria realmente criar prêmios de estímulo para melhorar esse pessoal. Ainda que, na minha opinião, o que a prefeitura faz de melhor em Itapetininga, que não é de hoje, há muitos anos, é exatamente o ensino, a educação. É muito bem feita, de uma qualidade boa. E até porque vem verba própria para a gente não tem que mexer nisso, né? Quer dizer, quando o prefeito novo foi eleito, não mexa no que está bom, né? O ensino está uma coisa boa, deve continuar assim. Agora, criar prêmios de estímulo é altamente recomendável, na minha opinião. O ex-prefeito Ramalho, ele, como que, na sua avaliação, como que ele cuidou da educação de Itapetininga? O que a gente viu nesses últimos 8 anos aí foi de um investimento, inclusive até com grande incentivo a esses jogos. Olha só, esses jogos estudantis que vêm de fora, eles têm os seus problemas. Sempre tem. Sempre cria um problema. Sempre tem o seu problema, mas é inegável o benefício que pode trazer por você envolver uma comunidade que não está acostumada com o meio acadêmico a vivenciar a realidade acadêmica. Sociabilidade. Mas entre todos os entes, a comunidade, professores, alunos, sim. Não também verticalizado, não a famosa pirâmide invertida. Só que a questão é a seguinte, tivemos avanços na educação itapetininga durante o governo do Ramalho, é inegável, inclusive até, como o Fábio acabou de falar, a boa aplicação do Fundeb. Tá? Já vem dinheiro desse jeito. Já vem dinheiro, a questão é só de o dinheiro volta, então você tem que usar o dinheiro bem. Mas a questão é a seguinte, ainda em Itapetininga, daí eu tenho que, permito fazer uma crítica, Hélio, a educação em Itapetininga a gente pode pensar que está boa, mas eu acho que ela, assim como no Brasil, ela é falaciosa. Você avançar aluno, pegue um aluno de Itapetininga, não é só Itapetininga, isso não é privilégio de Itapetininga, mas pegue um aluno de Itapetininga e de 10 anos e peça para ele fazer contas básicas, escrever um texto básico. Nós estamos com problemas, então aí que está. Você falar que a educação está andando, que está tudo sendo investido, que tem prédio, que tem isso, você pode ter um parque do conhecimento só de nome. Vamos ver lá no dia a dia se ele vai funcionar como parque do conhecimento. Agora, eu vou dizer uma coisa também. Eu acho que não adianta nada termos ensinamento, um parque sobre tecnologias novas, se a gente não respeitar a história do nosso passado. Eu acho um absurdo você deixar um MIS com o material que nós temos em Itapetininga, da nossa história, relegado a um último plano. Quem não lembra de como foi antes, não tem como respeitar daqui para frente. Eu não vou respeitar nada porque eu não sei como é que foi. Quem é que fez isso tudo acontecer? Quem foram os grandes políticos daquela época? Como nós éramos inseridos no contexto político Nós éramos super fortes antigamente. Por que éramos e não somos mais? É uma questão que tem que perguntar. Fábio, deixa eu perguntar uma coisa para você. E o legado que o atual prefeito, Luiz Fiore, recebeu do Ramalho na questão da Secretaria de Educação? Na questão da educação, todo mundo em Itapetininga fala, não, que o Ramalho só fazia escolas e tal. Como é que ficou esse legado, na sua opinião? Olha, eu acho que o Di Fiore fez uma coisa importantíssima. Ele pôs um técnico, um cara que entende tudo dessa área lá dentro. Geraldo Macedo. Macedo, na minha opinião, é uma das pessoas que mais entende disso, até porque ele é formado nisso. Então, ele sabe tudo o que está acontecendo ali dentro. Se é um cara, se você pode dizer que daquela equipe dele tem técnico lá, eu acho que o grande técnico ali é ele. O único, talvez? Eu acho que o único, talvez que é técnico mesmo dessa área. Aliás, uma incoerência. Experimentado. Pediu para aumentar o salário do secretário, para pagar 11 mil, não sei quantos, para poder botar técnico, e botou político. Não dá para entender o que ele fez. Então, você acha que o legado, dá com o que foi deixado, né, da gestão anterior, o Di Fiore tem que evoluir? E ele tem como evoluir, porque ele pôs uma pessoa que entende muito lá dentro. E que sabe aonde estão as deficiências. E tem uma ótima intenção, radical, às vezes, brigador e tal, mas ninguém pode falar um A dele, eu acho. Eu não posso falar nada, um A na parte técnica. Mas aí que tá, posso falar mal? É meu amigo, não tem nada pessoal, não. Mas a verdade é o seguinte, que ele é radical em todas as posições, e isso não é bom, porque quem sabe o que é verdade é ruim, né? Eu detesto quem sabe as verdades. Em segundo lugar, eu vi um programa com você outro dia,
eu fiquei abismado. Fábio, me desculpa, mas ele meteu o pau no governo Roberto Ramalho. Mas assim, em todas as oportunidades ele criticou. Ele ficou 8 anos lá. E agora é contra. Você entendeu? Só saiu de lá 6 meses antes do fim do segundo mandato, porque não foi apoiado politicamente, e agora criticam. É cuspir no próprio prato, não é, Maurício? Não sei, não posso dizer para você. Mas deixa eu aproveitar o gancho. Eu acabei de receber aqui pelo Facebook do meu amigo Mosquito, um abraço, seu Mosquito da Ambulância, que hoje os funcionários públicos municipais estarão lá na Câmara fazendo uma reunião, mostrando as reivindicações que eles fazem junto à Prefeitura. Vou aproveitar esse gancho, eu até tinha esquecido de colocar na pauta, mas eu vou perguntar primeiro para o Jovir aqui, como é que está a situação do funcionalismo público de Itapetininga? O funcionalismo, acho que das outras vezes já que a gente tem sido discutido bastante, vários momentos aqui no Jornal Cidade Livre. É bom que esteja sempre em pauta, porque diz respeito à vida de muita gente, né? E de mais do que isso, de gente de Itapetininga. O interesse local, eu acho que é a nossa principal... Eu, na qualidade de tapetiningano, voltei para Itapetininga e eu acho que eu tenho um dever, uma obrigação com a cidade de Itapetininga de defender primeiro aqui, entendeu? Entre Estado e município, primeiro município, depois... Então, essa questão, houve algumas coisas interessantes que aconteceram, a questão das horas extras era uma coisa que estava muito nebulosa, tinha que ter sido mexido, mas ao mesmo tempo, vamos ver agora, se da mesma forma que houve COIs, vamos ver como que vai construir a dignidade desses funcionários da prefeitura. Tá? Uma prefeitura ela tem que pensar na dignidade de todos os funcionários, entendeu? De todos, porque daí ela consegue, ela tem o corpo principal que faz funcionar todo dia a prefeitura, esse corpo evolui, entendeu? Junto com a cidade. Esperamos que ele respeite, porque é um número considerável de Itapetininganos. De uma parte importante. De uma parte importante. No dia 1º, né, tem uma lei em Itapetininga que determina a database, né, que é o aumento dos salários dos funcionários públicos municipais. E não houve esse aumento segundo os funcionários municipais. O que está acontecendo? Faz quanto tempo que não houve esse aumento? Só nessa administração agora que está entrando ou já em outra? Então, segundo a entrevista com o Mosquito e o vereador Milton Nery vieram aqui, eles citaram mais que, segundo o prefeito de Fiore, havia prometido a eles que a database seria cumprida. Respeitada. Eu acho o seguinte, se é uma database, se está escrito e é uma lei, a gente tem que fazer cumprir. Eu vou um pouco mais longe nisso. Eu acho que para a dignidade do funcionário, a gente tem que saber o seguinte, ele tem que ter uma função digna, mas a função digna dele nasce na necessidade do cidadão. Então, se você conseguir fazer com que o funcionário seja digno no exercício da função dele, mas ele também preste dignamente a função, como está escrito na Constituição, está lá no artigo 37. Os princípios da administração pública, seja ela qual for, são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência é meritocracia. O funcionário público ele tem que receber muito bem, ele tem que ter direito, mas ele tem que dar função. E muitos deles entram e, como eu não vou levantar nenhum busto para mim, eu vou fazer o que está aqui na minha mão, eu não vou esticar a mão um pouquinho mais para lá, porque isso é coisa do outro, eu não vou fazer. Em 2001, eu só vou dar um dado para vocês, que eu acho que pouca gente sabe disso. Em 2001, quando o Barbará entrou na prefeitura, na Secretaria de Educação tinha praticamente 40% dos professores em licença por estresse. Aí foram pesquisar esses casos e foi feita uma junta médica. E foram postos 3 médicos lá. Foram pesquisar esses 3 casos, dos 40%, quase 25% estavam dando aula na rede particular. Se afastam do cargo público, porque o estresse hoje é uma coisa que qualquer um de nós tem. Ande aqui no trânsito das 5h30, 6h30, você se estressa, não tem? Trabalha na TVI. Trabalha na TVI, tira o estresse que não fica. Então, eu acho o seguinte, tem que ser digno? Tem que receber? Tem, mas tem que dar a função de acordo com a necessidade da população. Você não pode esquecer, a sua função está lá para servir, servidor público. Concorda, Hélio? Eu concordo plenamente, já acho que o professor tem que ganhar bem. Mas não só o professor, mas o catador de lixo, por exemplo, também não tem que ganhar mais ainda. Mas o professor é a arma básica, vamos dizer, da sociedade. Nós estávamos discutindo agora há pouco, o problema do Brasil é a educação. Só que a educação não pode estar, e eu acho que o Roberto Ramalho fez isso, só voltado na questão do ensino.
a educação tem que estar ligada à questão da cultura. Você tem que associar uma coisa à outra. E eu não entendo, por exemplo, na gestão do Roberto Ramalho, não foi feito nada a favor da cultura, nada. Quando o Fábio falou da questão das tradições, da história, não foi feito nada nessa área, nada. Então é um ensino pelo ensino, é pouco, é muito pouco. Não adianta eu construir escola, não adianta ficar indo para a televisão, então eu sou bom porque eu investi em escola. Tem que entender a coisa de uma forma mais ampla. E entendendo a forma mais ampla, eu acho que o professor da prefeitura, como do Estado, tem que ganhar bem. Mas existe uma questão, Fábio, que eu acho que interfere no caso da prefeitura, do Estado eu conheço melhor a relação, e que talvez valha na questão do município também. É o seguinte, quem dialoga com quem? Os professores, eles não estavam todo discutindo com o secretário da Educação. Ele através de uma representação, normalmente um sindicato, normalmente a POSP, né? Não sei se a POSP age no campo municipal também. POSP Estado. Até agora, então, no Estado, se a representação dos professores for boa e discutir a questão do ponto de vista do interesse dos professores, maravilha, tem mais é que discutir mesmo e conseguir aumento, quanto mais melhor. Agora, se ela discutir como a POSP faz, mas do ponto de vista político-partidário, aí a relação, o entendimento fica muito difícil. Profanada. Você, profanada. Do outro lado, também se radicaliza a posição. Então, eu não dialogo com o governo do Estado porque é do PSDB. Eu não dialogo com a POSP porque é do PT. Quer dizer, os professores que saem perdendo com isso. Então, se no município não tiver a influência negativa do político-partidarismo, maravilha, tem mais é que dar grandes aumentos para os professores, eu acho. Deixa eu perguntar agora aqui para o Jovir, vale da reivindicação dos funcionários públicos municipais? Perdão, eu secou a garganta agora. O tempo está Falou em professor, que ele dá eu já pensei estressado. Né? Mas a questão, eu penso que até evoluindo no pensamento do Fábio ali, que realmente você está ganhando por um determinado exercício, você tem que fazer jus, tá? Por esse ganho e exigir o que o cargo, entendeu? Tem que ter um ganho. Eu penso, por exemplo, que das profissões que devem ser mais bem valorizadas no município é o catador de lixo, o coletor. Porque ele pare uma semana de trabalhar, todo mundo presta atenção, vai saber que ele parou, entendeu? Todo mundo. O professor pode parar e não vai ter tanto impacto. O médico pode parar e não vai ter tanto impacto. Mas a ausência do professor é muito mais sentida não. do que a da falta. Depende. Sim, mas só que assim, não, mas de imediato, o que acontece? É minha posição hoje, tá? Eu defendo a construção do aluno autodidata, a autonomia do aluno na construção do seu conhecimento. É muito bom isso. O professor tem que estar preparado para instigar, ele tem que ter confiança naquilo que ele sabe, mas não colocar o seu conhecimento como limite do aluno. Esse é o construtivismo que eles chamam ou não? Não. O construtivismo é baseado numa questão social. Isso é o Sapiens. Para quem não sabe, é uma teoria de didática, vamos dizer, desenvolvida pelo professor Jovir, e que está baseada nessa Sim, questão. a informação que leva ao conhecimento. Então, quer dizer, o conhecimento não está em mim enquanto professor. E daí, por que se torna muito problemático, a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, você dá aula para um professor que tem 15 anos de docência, professor da rede pública e professor de língua portuguesa. E esse professor, olha, eu venho de uma escola que não corrige as pessoas, eu sou da área de linguística, a distinção uma coisa é a língua falada, outra coisa é a língua escrita. Então não tem essa de ficar corrigindo. Mas eu acho que é sintomático um professor falar menos gente, sendo ele um professor há 15 anos de língua portuguesa. O Lula falava isso. Até o fala ainda, menos, come o R, o L. Tem certas pessoas que é complicado produzirem sério. Então, quer dizer, se esse professor está recebendo, ele está
pegando a sua fala mesmo, e isso daí, ele não está condizendo com o que a função dele exige. Digo mais uma coisa para você, salvo engano, é um projeto de lei do senador Cristóvão Buarque, que é um especialista nessa área, onde ele determina, eu não sei se isso já passou, se não passou, eu acho que não ainda. E eu lembro porque uma vez eu escutei ele falando naquela TV Senado sobre isso, e ele falando que ele recebeu ameaça nos corredores, inclusive, da possibilidade da determinação de que o Estado sustente o professor com o mesmo salário da ativa para ele se especializar ou na especialização, ou no mestrado, ou no doutorado. Ele continua recebendo para fazer o curso. Ele paga o curso e paga o mesmo salário. Só que o professor faz isso mais ou menos. Então, só que o professor tem que justificar presença, trabalho, ou seja, é uma vida de duas mãos. E você tem a sua obrigação de, depois de formado, continuar onde você está. Não porque depois eu pego o título e vou para a rede particular para ganhar mais. Como o Estado fez por ser fã, né? Deixa eu voltar a trazer a discussão aqui para Itapetininga. Vamos trazer essa conversa um dia, eu prometo, vou trazer vocês no telescópio para a gente falar, né? Eu estou falando aqui, eu estou falando da realidade de Itapetininga. Né? Eu dei aula aqui para esses professores da rede pública e municipal. Tá, vamos lá. Prefeito, essa notícia aqui é do Correio de Itapetininga, um abraço para o Everton. Prefeito nega cópias e contratos, oposição vê cercamento. O prefeito de Itapetininga contratou com dispensa de licitação a Fundação Getúlio Vargas, FGV, por 260 mil. Segundo o edital, o trabalho dos técnicos da Fundação Getúlio Vargas é apurar a contabilidade financeira da administração municipal. No entanto, os vereadores de oposição criticaram a contratação após o aumento de salário dos secretários, já que o principal argumento era que o reajuste servia para atrair técnicos para as vagas de secretários. Vou começar com o Hélio. O que está acontecendo aí, Hélio? Olha, eu também gostaria muito de ver esse contrato aí com a Fundação Getúlio Vargas e também gostaria de ouvir da Prefeitura uma explicação de por que fez isso, já que aumentou o salário dos professores para terem técnico. Mas eu entendo que a questão é mais fundo do que isso aí. Por que o prefeito de Itapetininga não pode contratar um grupo local para diagnosticar a situação de Itapetininga? Precisa pagar uma fortuna para a FGV. Será que nós não temos gente aqui, auditores suficientes, para fazer um levantamento? E ele deveria fazer isso mesmo, provavelmente, até para comparar quando ele sair, como é que ele encontrou, como é que ele vai entregar. Agora, não precisa gastar 260 mil, eu entendo. Por isso que eu gostaria de saber o que inclui desse diabo desse contrato. Você concorda? E a Prefeitura não pode, desculpa, mas não tem o dever de negar esse papel para a Câmara. Elas têm a obrigação de fazê-lo. O que está acontecendo? Eu acho que deveria ser público, não tem a menor dúvida. Mas a oposição de hoje foi situação antes. Só para poder lembrar um pouquinho, a oposição de hoje, que foi situação antes, houve uma contratação de uma empresa do Paraná para o estudo do aterro. E, se não me engano, foi muito alto. Sim. E até hoje não saiu do papel aquilo lá. Ia ter campo de golfe em cima da área de terra, que depois foi dado uma área de terra do lado da Copenhague, quando viu que ia ser aterro, foi embora para Minas Gerais. Então, assim, oposição está no papel dela. Tá? Eu acho que tem que mostrar. E a oposição de hoje, tem gente experimentada o suficiente lá, que sabe que se requerer para o Tribunal de Contas, isso vai ser visto. A cada 3 em 3 meses eles vêm para cá. A coisa mais fácil é que eles façam isso aparecer. E eles sabem o jeito de fazer. Não é só a oposição, a situação também qualquer um deveria. Isso é público. Eu já ouvi, mas está uma briga aí entre o famoso grupo dos 5 e a gestão de Fiore? Ainda persiste, né? Vamos ver por quanto tempo vai ter. É necessário também. É necessário. A oposição é necessária, é bom. O prefeito já perdeu 2 vezes na Câmara, né? Por unanimidade. O nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, né? Passou tão rápido que eu não vi, mas hoje nós temos sessão, né? Temos sessão a partir das 8 horas, né? Então a gente vai ter que acabar mais cedo um pouquinho para fechar. Nós temos uma sessão no SESI também hoje. No SESI. Muito bom, por sinal. Quem gostar de política, vai na Câmara. Quem gostar de arte. Quem gostar dos dois, assista a arte hoje, que passa, e assista a reprise da TVI amanhã para ver o que acontece na Câmara. Hélio, obrigado mais uma vez por Eu que agradeço. enriquecer o nosso programa. Muito obrigado. Jovi também, muito obrigado. Mais uma vez pelo convite. Até a próxima.
Fábio, que será nosso parceiro. Diz que agora toda quinta-feira que eu venho, estou à disposição. Estou à disposição, estou às ordens. Para mim é uma honra estar sempre aqui. Ainda mais numa mesa desse nível, eu só cresci hoje. Eu que digo. Estou às Também ordens. você que quiser vir aqui discutir com o Fábio nas quintas-feiras, também mande também seu e-mail através do tvitap.com.br. Os petistas vão mandar Por um bom Pode saber tempo, que não fale de São Paulo, né? Por um bom tempo, Por favor, vou falar de Só não São vamos Paulo. discutir sobre São Paulo. O meu amigo Hélio Rubens aqui, que está ainda com a cabeça um pouco inchada. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado, Itapetininga. Amanhã, a partir das 18 horas, tem mais programa Cidade Livre. O nome é Gustavo Gurgel estará aqui transmitindo direto dos estúdios da TVI. Boa semana aí, bom final de semana, boa sexta-feira a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.